reconciliados com Cristo. E há situações que você não tem o que fazer. Depois que você fez tudo aquilo que estava ao teu alcance. Sim ou não? Tem coisas que estão além. Agora já não posso. Eu já não alcanço chegar ali. Mas eu preciso que isso seja resolvido. Pois muito bem, a partir do momento que você tenha feito tudo aquilo que está a teu alcance e não tenha podido resolver até então, eu vou te falar uma coisa ridícula e absurda. Esqueça aquilo. Parece um conselho inconsequente, mas não é. Esse é um conselho de cuidado com o teu corpo. Por quê? Porque é bem verdade que você vai para qualquer lugar, mas as situações ficam na tua mente. Você fica pensando naquele assunto que você tem que resolver e não está conseguindo. Então não adianta você sair de férias, não adianta você viajar, não adianta você tentar se distrair se você estiver pensando naquilo. Você não já fez tudo que está ao teu alcance? Sim. Então agora, creia que está resolvido. E desligue isso, porque senão isso vai acabar te adoecendo, te enfermando. Porque aquilo que você não pode resolver, o ditado popular diz, resolvido está. Eu não diria o ditado popular, mas eu diria aquilo que você já fez tudo que estava ao teu alcance, mas não pôde resolver, agora aquilo ali entrou numa outra esfera, na esfera da fé. Então agora você tem que imaginar que tudo está bem e tocar a tua vida para frente, porque senão você vai ficar amargurado e enfermo. E escute o que eu estou te dizendo. Então eu queria te dar aqui um exemplo de uma pessoa que congrega aqui com a gente, que colabora aqui, que semeia aqui, que respalda o ministério, que crê na palavra que pregamos, que conhece a palavra que pregamos, mas que, diferente de muita gente, põe em prática. E eu vou, com licença, já pedi permissão a ela, a Rosana, né? A minha moreninha vai colocar aqui a foto da Rosana, sim? Tá aí. A Rosana é essa abençoada que você está vendo aqui. Ela mora atualmente no Rio de Janeiro e há alguns anos, 3 anos atrás, o médico a diagnosticou com um câncer. E não sei se você sabe o que significa um câncer. Eu sei. Eu já tive 2 pessoas dentro da minha família que foram na frente por causa de um câncer. O primeiro foi um primo meu, tudo bem distante, mas ele estava no Rio de Janeiro, minha mãe tratou dele nos seus últimos dias, e ele veio a falecer. E o outro foi o meu irmão, Cláudio, meu irmãozinho mais novo, né? Nós éramos 4 filhos, o Cláudio faleceu com câncer, com 10 anos de idade, e faleceu com 14 anos. Então, foram 4 anos aí de um sofrimento. Então, eu vi de perto o que é um câncer. E um dia, a Rosana chega e coloca para mim e para minha esposa que o médico tinha determinado que ela estava padecendo com um câncer. Pois muito bem. O tempo passou, a Rosana começou a se comportar com fé, ativando a fé, falando de fé, e eu vou te dizer um negócio, eu admiro essa abençoada por esse comportamento, uma foto para ela. Um negócio emocionante. Por quê? Porque você sabe que quimioterapia, você sabe que eu já vi de perto os efeitos desse negócio na pessoa e tal. Quando eu ouvi a Rosana falar aquilo ali, mas ela nunca se aproximou chorando. Embora talvez tenha chorado, mas eu digo chorando no sentido de se lamentando. Nunca se aproximou se queixando, com sintoma de derrotada, e não foi só isso não, porque na mesma época o esposo dela resolveu tomar outro rumo, né? O esposo dela até então, um pouquinho antes, tinha resolvido tomar um outro rumo e viver a vida de outra forma, com outra família e tudo mais, e teve umas atitudes um pouco
agressivas com ela, com relação a retirá-la de sua casa, com relação a retirar o plano de saúde que estava apoiando ela, com relação a não dar dinheiro nenhum, e uma porção de coisas que ela estava sofrendo naquele momento, e um câncer, como se não bastasse. Caramba, moleque! Caramba! Então, embora também algumas pessoas que conhecem, que dizem que conhecem a palavra da graça, estivessem dizendo para ela: olha, é melhor você comprar uma peruca, é melhor você comprar um lenço, porque os teus dentes vão escurecer, o teu cabelo vai cair, você vai ficar com olheira, e não sei o que, pessoas que dizem que conhecem a palavra. E a Rosana ouvia tudo aquilo e dizia: eu não recebo isso não, pessoal. E vinha ser toda semana a Rosana vinha me contar uma coisa. Aí eu estava no hospital, Pedro, vem aqui, olha, eu estava no hospital, e então eu estava lá fazendo meu tratamento, minha quimioterapia, e chegou alguém e não sei o que, e eu comecei a conversar e normalmente tudo, e a pessoa tinha ido me visitar chorando, me abraçando, chorando, com pena de mim, e quando olhou minha reação, ela falou: mas você não está sentindo nada, você parece que não tem nada, você parece que está aí, bota a Rosana mais uma vez aí, você parece que está aí numa festa ou em outro lugar, que não é um hospital, que não é um câncer, que não é uma quimioterapia, olha que eu vim te consolar e é você que está me consolando. Quantas vezes a Rosana me falou isso, nesse decorrer, né? Sim, pode voltar para mim. E eu, escutando tudo isso, comentando com a minha esposa, claro, com a nossa família em casa, a gente, rapaz, que valentia, que tremendo isso. A semana passada, eu vi um slide que ela publicou no Facebook dela, Rosana, e um texto, né, bem bonito, dizendo que estava comemorando, porque estavam fazendo 3 anos já da sua manifestação, da sua cura do câncer. E eu vi aquilo, eu me lembrei de tudo aquilo, de todo aquele processo. Claro, de longe, né? Porque quem passou foi ela. Mas quando acontece alguma coisa com um de vocês e eu fico sabendo, eu também sinto. Pode não parecer, tá? Mas eu sinto também. E eu acompanho, acompanho, muito bem. E quando eu vi aquela foto dela comemorando, eu só poderia falar para ela uma coisa, porque eu sou um imitador de Cristo. Só que hoje tem um detalhe: Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Ou seja, eu e Cristo somos a mesma pessoa. Então eu pensei assim: o que Cristo falaria para a mulher curada do câncer? Eu felicitei, Rosana, parabéns, a tua fé te salvou. E aquilo, depois que eu respondi aquilo, que eu mesmo me perguntei aquilo, o que Jesus, já que eu sou Jesus, andando, Jesus no corpo do Pedro Kelly, né? O que Jesus diria para a mulher curada do câncer? Bom, ele diria assim: a tua fé te salvou. E eu botei aquilo para ela. E quando eu coloquei aquilo começou a ministrar para mim. Foi daí que saiu o tema de hoje. A prática da fé, como praticar a fé. Começou a ministrar para mim. Por que começou a ministrar para mim? Porque eu comecei a compreender coisas um pouco mais excelentes também. E comecei a analisar coisas que até então eu não tinha analisado e talvez você não tenha percebido de tudo que eu falei até aqui. Se você não percebeu, não é culpa sua. Você também não analisou, assim como eu também não tinha analisado. Nós somos uma congregação em graça. Não temos reunião de oração. Mesmo para orar a favor de uma pessoa com câncer. Nunca nos reunimos com Rosana colocando as mãos na cabeça da Rosana para ela ficar curada do câncer. Nunca nos reunimos como congregação orando pela Rosana para ela ficar curada do câncer. Está me entendendo? Nunca fizemos oração de imposição de mãos, pedindo a Deus que curasse o câncer da Rosana. E sim, declaramos, isso sim, eu e minha esposa e minha família, em casa, declaramos a mente de Cristo na Rosana ativada para que ela possa ativar a cura que está em seu próprio corpo.
A tua fé te curou. A tua fé, eu disse para ela, parabéns, Rosana, a tua fé te salvou. A tua fé te curou. Por que eu falei isso? E essa ministração começou. E seguimos a vida normal porque o câncer é uma mentira. Não acreditamos nisso, então não tem por que mudar. Então, não tem por que mudar a nossa postura. Alguém pode se aterrorizar. E não condeno, porque quando se ouve a palavra... Tem gente que nem fala a palavra câncer, porque acha que vai atrair a cobra, né? Para você ver. Então, por que eu falei isso para a Rosana? Aquela ministração começou a vir na minha vida. Porque foi ela mesma que se curou. Ela testemunhou. Ela salvou pessoas durante aqueles dias. Ela ministrou na vida de pessoas. Ela fez muito mais do que muitos pregadores da graça que estão na internet falando um monte de besteira. Por aí. Entendeu? Mas por que foi ela mesma que se curou? Porque isso faz parte de um tal de esperança da glória em nós. O que te fez lembrar? Claro, Colossenses 1,27. Cristo em vós, a esperança da glória. Qual é a esperança da glória? Bom, Cristo mora em mim. O que significa a esperança da glória? Significa, eu tenho um tesouro em mim. Eu tenho tudo em mim. Tudo que eu preciso para viver, para manifestar as coisas, para ser feliz, para idealizar, para viver minha vida na etapa que eu quero, onde eu quero, como eu quero, com quem eu quero, na casa que eu quero, aonde eu desejo chegar, já está em mim. Isso é o que Paulo falou com a esperança de glória. Cristo em vós. Era um mistério, mas que agora está revelado entre os gentios. Então, se o próprio Jesus Cristo é o mesmo Espírito que você, quem foi que te curou? Você. Foi você. Então eu vou repetir, porque eu anotei aqui. Nunca fizemos reunião de oração. Declaramos a seu favor, isso sim. Nunca impusemos as mãos sobre ela. Porque, abençoado, preste atenção. Uma congregação ou um grupo de pessoas, quem seja, que se reúne para que alguém, um irmão, um líder, ore por aquela pessoa, é uma congregação infantil. Me desculpem, mas o que eu quero dizer com isso? Aquelas pessoas não sabem quem são ainda. É como uma criancinha pequenininha. Ela é infantil porque ela não sabe quem ela é. Isso é o que Paulo diz em Gálatas capítulo 4. Que o filho do rei, ele brinca de joguinho, de bola de gude com o filho do escravo. Por quê? Porque ele não sabe quem ele é. Entendeu? Ele é infantil. Então, uma reunião de oração é uma reunião de infantis, cometendo infantilidades. Deveriam usar aquele microfone, aquelas cadeiras, aquele palco, aquelas coisas, aquela congregação, para tomar esses 30 minutos, explicar às pessoas essas coisas superiores que eu estou te falando, sim ou não? Eu penso que as pessoas iam sair ganhando muito mais do que virem aqui para que eu ore por elas, para que eu profetize na vida das pessoas, para que eu faça revelações, onde está o marido daquela mulher neste momento. Que coisa tão ridícula. Me perdoe. Então, ou infantis são os que vão e o líder gosta de figurar como superior. Eu vou lá porque aquela irmã tem um ministério de oração excelente. Tem gente que gosta disso. Tem gente que gosta de figurar com uma coisa que ela não tem. Não tem? Não tem. Porque isso não é assim. Apóstolo Paulo não falou isso. Ele falou para você orar. Para você tornar tuas petições conhecidas de quem? De Deus. E onde é que Deus está? Em você. Ele nunca falou para você ir lá para a congregação e colocar as mãos na cabeça de ninguém. Paulo sempre falou sobre oração. Eu oro por vós. Mas aonde? Sozinho. Nem colocar as mãos e nem colocar a cabeça debaixo das mãos de ninguém. Quando você coloca a tua cabeça debaixo das mãos de alguém, você está se colocando numa posição inferior àquela pessoa. E não é.
como você se ajoelha diante de um rei. Ele é o soberano, eu sou plebeu. Ele é o apóstolo, eu sou só uma ovelhinha. Coisa feia, isso cheira mal. Reconciliados com Cristo. Se você gostou do tema que você acabou de ouvir e deseja conhecer um pouco mais sobre este e outros maravilhosos assuntos, eu te convido a visitar o nosso canal no YouTube Pedro Kelly RCC. Ali estão publicadas todas as nossas palestras e ministrações que têm como objetivo agregar na tua vida valores espirituais, emocionais e materiais. Espero que você se inscreva no canal, que você goste do material e principalmente que você compartilhe com todos os teus amigos. Até breve. Porque Cristo na cruz não transformou a nossa carne, né? Ele resgatou o nosso espírito. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os seus filhos, né? E nos entregou a palavra da reconciliação. E a palavra da reconciliação é essa que nós pregamos, abençoado.